Bom dia, turma! Prontos para a nossa videoaula? Soma ou diferença de dois cubos. Imagine dois números representados por A e B. Os seus cubos são A ao cubo mais B ao cubo, respectivamente. Assim, a soma dos cubos é A ao cubo mais B ao cubo, enquanto a diferença entre eles é A ao cubo menos B ao cubo. Agora, a fatoração da soma de dois cubos. Observe que nós temos A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo, que é igual à soma de A mais B elevado ao cubo. Agora, na última linha, nós temos A ao cubo mais B ao cubo, colocou em evidência A mais B e fez a resolução das linhas anteriores. E temos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado menos 3AB. Como 2AB subtraiu por 3AB, o resultado final na caixinha em laranja temos A ao cubo mais B ao cubo é igual a A mais B em evidência vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para a soma de A mais B elevado ao cubo, a soma de dois termos elevado ao cubo. Observe os exemplos a seguir. Nós temos x ao cubo mais 1, sendo que, na observação, já podemos saber que 1 elevado ao cubo é ele mesmo. Então, colocando o termo A como x e o termo B como 1, conforme mostramos na fórmula anterior, nós vamos ter x mais 1 em evidência, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1, porque x é o A e 1 é o B. Observe agora no exemplo em que temos m ao cubo mais 27. O cubo de 27 é igual a 3, 3 ao cubo. Então, m ao cubo mais 3 ao cubo. O m mais 3 em evidência multiplica m ao quadrado menos 3m mais 9, utilizando a fórmula, que é a ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b em evidência, que multiplica a ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Agora observe a diferença de dois cubos. Vamos obter uma forma fatorada de A ao cubo menos B ao cubo, partindo do desenvolvimento de A menos B ao cubo. Aí nós vamos ter A ao cubo menos B ao cubo é igual a A menos B em evidência, que multiplica A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado mais 3AB. Logo, eu faço o desenvolvimento entre menos 2AB e mais 3AB, eu vou ter A ao cubo menos B ao cubo é igual a menos B em evidência, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Observe os exemplos abaixo. Em todos eles, nós vamos aplicar as fórmulas de A ao cubo menos B ao cubo. Observe que nós temos a diferença de todos os termos, e todos eles nós vamos fatorar. Nós temos x ao cubo menos 27, o cubo de 27 é 3. Nós temos 1 menos 1000a ao cubo, então nós vamos ter 1 ao cubo menos 10a ao cubo. E nós temos o terceiro exemplo, 8a ao cubo menos 1. Agora observe que em todos eles, com a aplicação da fórmula, nós temos que colocar em evidência o produto de A e o produto de B, que multiplica o restante da equação. Agora vamos praticar com o exercício 17 para poder observarmos algumas variantes nesses cálculos. Observe na questão 17. Responda as perguntas. A. Qual é o cubo de x? X ao cubo é x vezes x vezes x, que é igual a x ao cubo. Qual é o cubo de 10? 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Agora, na letra C, qual é a forma fatorada de x ao cubo mais 1000? Nós sabemos que é x e 10. Então, aqui nós temos uma resolução prática para provar que se eu tenho o elemento A e o elemento B, então eu posso colocar A ao cubo mais B ao cubo, que é igual a A mais B, que multiplica A ao quadrado menos B a B mais B ao quadrado, conforme a fórmula. Então, fazendo o cálculo, eu vou ter x mais 10, que multiplica x ao quadrado menos 10x mais 100. Agora, na letra D, qual é a forma fatorada de x ao cubo menos 1000?
Observe que eu vou utilizar agora a fórmula da diferença. E quando eu faço os cálculos, eu tenho x menos 10 vezes x ao quadrado mais 10x mais 100. Observe que a diferença entre a soma e a diferença do cubo de dois termos se aplica no sinal dentro da fórmula. Em evidência, quando eu tenho a soma de dois termos, eu coloco em evidência os números somados. Quando eu tenho a diferença, eu coloco em evidência os números que estão se diminuindo, A e B. Agora, o segundo termo da soma é negativo. O segundo termo da diferença é positivo. Ambos, o terceiro termo é positivo elevado ao quadrado. Equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Observe na tirinha. Com x esposas, eu quis dizer n esposas e não 10 esposas. Ao resolver um problema por meio de uma equação, você escolhe a letra que vai representar a incógnita e é preciso explicar o que tal letra representa. Nessa tirinha, x era uma incógnita e não um algarismo romano. A beira da quadra. Em torno de uma quadra de futebol de salão, de comprimento 15 metros e 8 metros de largura, deseja-se deixar uma faixa de uma mesma largura em todos os lados. A área da quadra mais a área da faixa deve totalizar 198 metros quadrados. Qual deve ser a largura da faixa? Observe na figura. Nós temos comprimento 15 metros, largura 8 metros. Se x representa a largura da faixa em metros, a quadra com a faixa é um retângulo de dimensões 15 mais 2x e 8 mais 2x metros. Então devemos ter 15 mais 2x multiplicando 8 mais 2x, porque nós queremos saber a área, então é comprimento vezes a largura. Só que ele totaliza em 198. Eu passo 198 para o outro lado, como mostra em vermelho, aí eu vou ter 4x ao quadrado mais 46x menos 198 mais 120. O resultado, 4x ao quadrado mais 46 menos 78. Divido tudo por 2, porque ambos são divisíveis por 2. Resultado, 2x ao quadrado mais 23x menos 39 igual a zero. Essa equação que nos diz a largura da faixa, que é o valor de x. Vamos ver como resolvê-la. No problema A, a beira da quadra, recaímos em uma equação do segundo grau, assim chamada porque o termo de maior grau na equação tem grau 2. Chama-se equação do segundo grau na incógnita x, toda a equação que pode ser colocada na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Os números a, b e c são os coeficientes e x é a incógnita. Assim, na equação 2x ao quadrado mais 23x menos 39 igual a zero, temos a igual a 2, b igual a 23 e c igual a menos 39. Resolvendo a equação do segundo grau. Você já viu que resolver uma equação significa encontrar suas raízes ou soluções. O número de raízes de uma equação, quando colocada no lugar da incógnita, a equação se transforma em uma sentença verdadeira. Por exemplo, na equação 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero, trocamos x por menos 1. Obtemos 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 4 vezes menos 1 mais 1 igual a zero. Onde temos 3 menos 4 mais 1 igual a zero, que é a sentença verdadeira. Logo, menos 1 é a raiz ou a solução da equação. Esse é o primeiro caso, quando colocamos o coeficiente b igual a zero, ou seja, quando a equação tem uma forma ax ao quadrado mais c. Logo, não escrevemos o valor de b. Vamos para o exemplo. Segundo caso. Quando a equação do segundo grau tem o coeficiente c igual a zero, temos a forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Exemplo, na equação 3x ao quadrado menos 10x, observe que não temos o termo c. Temos que a é igual a 3, b é igual a menos 10, então c é igual a zero.
Observe no primeiro membro que o fator x é comum, podemos colocá-lo em evidência. Então temos que x multiplica 3x menos 10 igual a zero. Sabemos que o produto de números reais é zero somente se um dos fatores for zero. Então, se x em evidência multiplicando 3x menos 10 é igual a zero, podemos concluir que um dos fatores é x e o outro 3x menos 10. Logo, sabemos que x é igual a 10 dividido para 3. Portanto, as raízes da equação 3x² menos 10x igual a zero são 0 e 10 terços. Ok, turma, então concluímos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.